Olá, e aí, tudo bem? Tudo certo? Você já pensou na palavra processo? E qual que é o processo que você está passando agora? Porque independente do que esteja acontecendo, você está passando por um processo. Existe o processo para que as coisas aconteçam. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, deixa o seu like e no final deixa o seu comentário o que você acha sobre esse assunto. Eu tô aqui esperando a minha esposa vir do mercado, então eu tô nesse processo, né? Nessa espera. E logo depois que ela vier, ela vai vir e ainda vai trazer coisas da qual eu quero, da qual ela quer, da qual vai servir para os meus filhos, do qual eu estou com muita vontade, o que ela está com muita vontade, mas tem o processo. E esse daqui é o processo. O processo é o tempo, é a espera. É assim, o tempo ele vai passar de todas as formas. Mas existe o processo de quando você está, por exemplo, vamos dizer que você está aprendendo a dirigir. Então existe o processo de que algo que é difícil hoje, que está complicado de assimilar, de você imaginar, será que vai ter algum dia que eu vou achar isso daqui fácil de fazer? Parece que as pessoas fazem no automático, vai lá, coloca a primeira, depois volta, coloca a segunda, depois precisa subir uma rampa, aí depois precisa parar, aí solta o freio de mão, puxa o freio de mão e tá fazendo tudo isso, mas ao mesmo tempo essa pessoa tá conversando e ao mesmo tempo todas as coisas estão acontecendo e parece que essa pessoa tá fazendo no automático. Será que não foi difícil para ela? Por que é só difícil para mim? E aí a resposta é a seguinte: essa pessoa que hoje está fazendo no automático teve que passar por um processo. E o processo é semelhante, nunca igual, mas semelhante para todos. Tem aquela pessoa que ela nunca teve convívio com pessoas que teve carro. Então, até que ela tenha uma assimilação maior, já vai demorar mais. Por quê? Porque ela nunca esteve muito presente dentro de um carro, vendo alguém dirigir e vai lá, daqui a pouco aperta, daqui a pouco aperta com um pé, aperta com o outro, não sabe nem o que é. Não sabe nem que tem embreagem, freio, acelerador. Acho que todos os carros é automático, pelo menos essa foi a minha experiência. Eu achava que só tinha dois pedais e já era. E acabou, né? E a gente vai vendo e fala, não, mas tem a marcha e tal. E parece complicado, mas eu acho que não é complicado, porque aquela pessoa que eu conheço, ela faz, então eu consigo também. Mas quando chega na sua vez, você vai ver que o processo, o campo, né, de batalha, o campo de ação, vai fazer com que você observe e que você analise melhor toda aquela vivência que aconteceu. Nossa, aquela pessoa lá, caramba, ela sabe dirigir, olha, por quê? Porque é difícil, é difícil tirar o carro do lugar, difícil subir aqui na rampa, parar assim no meio, e às vezes, é uma rua muito, muito íngreme, é um morro, e caramba, fulano sabe, ciclano sabe, e essa outra pessoa, e às vezes está dirigindo, mas olha pro lado, conversa, faz sinal, dirige com uma mão só, e caramba, o que aconteceu? No processo, a pessoa acreditou, né, por estar experimentando aquela questão, que sempre teria que estar em cima daquela condição de quando eu vou passar, eu tenho que olhar qual que é a marcha, eu tenho que olhar para ver se eu não fui até o fundo, tenho que ver para não deixar o carro morrer. Mas toda essa parte aí tem um nome específico para isso, quando você ficar em cima demais, não é pragmático, mas é uma pessoa que ela está sempre observando o que ela está fazendo, ela tem que estar mais no presente, já não é mais algo automático. Tudo que você faz, você está na presença, você está observando, você olha lá na frente, você fala, não, mas espera aí, eu tenho que dar seta para cá,
eu tenho que dar seta para lá, depois eu tenho que virar, eu tenho que entrar, tenho que fazer tudo isso de uma forma bem tranquila e que eu esteja aqui presente no que eu estou fazendo. E isso vai ficar por um tempo. Por quê? Porque por enquanto isso daqui ainda não entrou no teu automático. A quantidade de vezes que você fez isso, ele ainda não foi o suficiente para que isso seja absorvido por todo o seu ser, para que ele fique no seu subconsciente, para que ele fique no seu inconsciente. Então isso daqui vai ser o seguinte: o processo, ele é dessa maneira. Você vai precisar passar pelo local para poder fazer com que as coisas aconteçam. Pode colocar aí, meu amor. Você vai precisar você vai precisar passar pelo processo. Você vai precisar passar pelo caminho. E esse é o processo. Então, seja lá o que você esteja fazendo, você está no processo. Então, o exemplo que eu dei aqui foi o processo de quem está dirigindo. Se você está no processo de quem está prestando uma prova e tal, tudo mais, você vai ter que fazer uma prova, ela é muito difícil e tal, tudo mais, mas tem os estudos. E aí o processo são esses estudos. E depois você vai ter o processo para cada coisa que você esteja fazendo hoje, você tem a condição desse processo. Então hoje, independente do processo que você esteja passando, pensa no resultado final. Qual que é o resultado final? Ele é satisfatório? Por exemplo, vamos dizer que você está aprendendo a dirigir. O resultado final é que depois você vai estar dirigindo, você vai estar viajando, você vai estar levando pessoas, você vai estar indo trabalhar com o seu carro, você vai estar indo passear com a sua família, você vai estar se divertindo, indo para casa de amigos. Então assim, pensa no resultado final e fala assim, ó, isso daqui eu tenho que entender, né? Se eu fico nervoso, esse nervosismo não me faz adiantar esse processo, ele atrapalha o meu processo. Eu tenho que entender que já que ele é um processo, ele vai passar de todo jeito. Por quê? Porque o processo ele passa, é por um tempo, mas depois não vai ficar fácil ou não vai ficar difícil. A verdade é que depois, pela quantidade de vezes que você faz, essa experiência já vai estar sentida por todo o seu ser. Então isso também vai estar no seu subconsciente. E daqui a pouco você está fazendo de uma forma até automática, até mesmo dirigir. Então, esse foi o nosso papo sobre o processo. Seja lá o que você esteja fazendo, você está no meio de um processo. Seja lá o que você quer começar, você vai começar um processo. E seja lá o quão difícil for, o quão desafiador for, o quanto, sabe, o quanto de você isso exige, ainda assim, no meio do processo, tenta sorrir, tenta se divertir e tenta entender a limitação que você tem hoje, mas que amanhã, depois de tanto você passar, e aí esse é o processo, pelo processo as coisas vão estar de uma forma mais automatizada, um pouco mais experienciada e por isso mais vivida por você. Então que você já se divirta já desde o processo, para que quando chega o resultado não seja algo assim, nossa, mas foi tão sofrido, precisa ser tão sofrido? Não precisa. Você pode escolher. Mas vai ser difícil? Sim, vai ser difícil. Mas esse é o processo, você tem que entender. Então tem muita gente que está usando muito essa palavra, falando assim, mas entenda porque esse é seu processo. E essa é a profundidade dessa palavra, é o processo. Isso daí é o processo. O que é o processo? É você achar que você nunca vai ser capaz de fazer aquilo porque ainda você não conseguiu. Mas você não entendeu o que você já está fazendo. E que isso é um processo. Daqui a pouco isso vai ficar sendo automatizado aí no seu ser. Daqui a pouco você está dirigindo um carro tranquilamente, podendo conversar com outra pessoa, escutando o som e tranquilo, sem aquela agonia, sem aquele nervosismo, sem aquele medo. Porque a quantidade de vezes passada pelo processo foi tanta que está gravada no teu ser. Então que esse processo seja sim, pode ser até difícil sim, normalmente o processo ele é difícil, mas que você se divirta e que você consiga entender as suas limitações e consiga entender que isso daqui é um processo, só tenho que dar o meu melhor. Beleza? Então é isso.
Acende a luz só de última hora, porque eu lembrei agora. Até o próximo vídeo. Deixa aqui embaixo teu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e deixa teu comentário. Tchau, tchau. Tchau, Ana. Tchau. Tchau.